Essa semana estamos estudando uma lição que vem considerando questões ligadas ao dia da expiação. E uma das questões, um dos eventos, uma das coisas que aconteciam no dia da expiação lá no santuário terrestre, era que todo o povo era convidado para ir junto à tenda, para ir junto ao santuário, para tomar parte ali e acompanhar os eventos do dia da expiação. Isso, na palavra de Deus, é chamado de uma santa convocação, que é o título desse tópico. A pergunta A nos chama a atenção para o seguinte: qual é o propósito das reuniões religiosas? Então, eu acho muito importante as reuniões, né? O propósito principal dessas reuniões é fortalecer a fé, estimular uns aos outros, né? Para que permaneçam na fé, para que produzam as boas obras de justiça, né? E aqui eu quero ler este pensamento na nota que diz assim, ó: Você tem sofrido grandes perdas, especialmente por não participar das reuniões religiosas. Ao aproveitá-las, porém, você se coloca sob as influências mais saudáveis do canal da luz. Você não deve ver as preciosas oportunidades para testemunhar de Cristo como sendo ocasiões sem importância. Você não sabe que, quando o povo de Deus se reúne para o adorar, como fervorosas testemunhas ativas, todos recebem ricas bênçãos? Então, Deus tem bênçãos especiais para derramar sobre o seu povo, especialmente quando o povo está reunido. Né? Então, essas reuniões, elas são muito importantes, porque elas nos ajudam, nós somos fortalecidos na fé, somos animados, e elas também contribuem para que o povo de Deus se una mais e mais. Então, a importância é muito grande dessas religiões, dessas reuniões religiosas. E é importante que a questão da unidade é algo que Jesus, ele destacou, né, naquela oração que Cristo faz, está lá no Evangelho de João. Ele faz menção da unidade do corpo de Cristo, né, entre os membros da sua igreja, que é um grande testemunho, ou um dos maiores testemunhos em favor do Evangelho. E muitas vezes não se dá importância para isso, né? Na mesma medida que também, às vezes, não se dá importância a estar na igreja, a frequentar a igreja, mas Deus, conforme apresentado aqui pela inspiração, tem bênçãos que Ele vai conceder ao seu povo em unidade. E se nós negligenciamos, se temos a oportunidade, mas negligenciamos estar participando desses momentos de adoração, desses momentos onde a coletividade da igreja está ali reunida, nós estamos dizendo ao Senhor: eu não quero a sua bênção. Exato. Eu quero estar à parte, quero estar a sós e não quero a sua bênção. Então, os nossos atos falam de fato, né? Eu posso até falar: não, eu amo a Deus, quero todas as bênçãos que Deus que Deus tem para derramar. Mas se eu, pelos meus atos, negligencio as oportunidades que Deus me dá, os meus atos estão dizendo: apesar dos meus lábios falarem uma coisa, de fato eu não quero. Então, vamos refletir sobre essa necessidade. Quantas pessoas têm achado que a igreja, estar na igreja não é... Porque surgem situações, tem pessoas problemáticas, tem isso, tem aquilo, mas a igreja é isso. A igreja é o grande hospital de Deus na terra. Então, ali vai ter pecador, vai ter gente problemática, todo mundo precisando da graça de Cristo, da operação do Espírito Santo para a transformação. Mas esse é o lugar onde Deus realmente está ali operando, trabalhando e transformando vidas, né? Agora, quando reuniões de crentes que compartilham a mesma fé são mais urgentemente necessárias, quais são essas situações onde estar reunido é muito necessário e imprescindível? Olha, em todos os tempos, o povo de Deus sempre necessitava de se reunir e de buscar a Deus, né? Agora, hoje, à medida que nós nos aproximamos mais e mais do fim, as necessidades são maiores, né? A Bíblia diz assim: especialmente quando vai chegando aquele dia, né? Então, como diz aqui no texto: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando daquele dia. Porque à medida que nós nos aproximamos mais e mais do fim agora,
Satanás ele está mais irado. Sim. Ele redobra as suas forças no seu trabalho, na sua batalha contra as almas. O objetivo dele é destruir a nossa fé. Ele quer nos derrotar. Então, nós precisamos muito mais agora buscar a Deus. Então, nesse tempo agora, é mais ainda necessário, se torna mais necessário buscarmos a Deus. Por isso que nós temos que aproveitar todas as oportunidades que ainda temos de nos reunirmos, porque ali nós poderemos buscar a Deus com mais fervor, né? E é onde a gente vai adquirir mais forças também, né? Então, essas reuniões, a White, inclusive, ela salienta a importância das reuniões de oração, quando o povo de Deus se reúne para buscar a Deus, para orar ao Senhor. Então, essas reuniões são muito importantes, porque ela diz que são ocasiões propícias para Deus derramar o seu Espírito, né? Para derramar sobre nós o Espírito Santo. E quanto mais a gente vai avançando para o fim, maior é a nossa necessidade. Exatamente. A pergunta anterior abordou, né? É ali onde a gente compartilha a fé, um anima o outro, relembra as promessas, né? Às vezes estamos desanimados, não estamos se sentindo sós, isolados, sem muita esperança em relação a um ou outro aspecto da vida. Mas aí quando nós nos reunimos com outros que têm a fé e esses então compartilham das suas experiências, compartilham daquilo que estão aprendendo de Deus, isso fortalece. Quantas vezes a gente, às vezes, meio desmotivado ou meio desorientado em relação a uma ou outra coisa, e daí chega alguém do nosso lado, conta a sua experiência, nos traz uma palavra de ânimo, isso fortalece. É algo assim que, às vezes, tira uma pessoa que está no pó, dá um novo sentido para a vida e levanta. É isso que Deus quer e pensa em relação a estarmos juntos, né? E à medida que o tempo vai se aproximando ao final, Satanás vai atacando cada vez de uma forma pior, com mais, enfim, uma forma mais aguda, acentuada, a igreja. E muitas vezes nós ficamos, não, são problemas que estão surgindo no dia a dia, é isso, aquilo. Ao invés de nós buscarmos a solução, muitas vezes nos entregamos nos braços do desânimo que Satanás põe diante de nós, daí deixamos de congregar, deixamos de compartilhar a fé, e aí o inimigo obtém vitória sobre nossas vidas. Né? Exato. Pergunta C. Com quem devemos nos reunir e com que propósito? Então, as anteriores mencionaram sobre a importância de nos reunir, mas isso significa que vamos nos reunir com qualquer tipo de pessoa, pessoas de todo tipo de pensamento, raciocínio, porque se fosse assim, bastava ir a um boteco, né, que geralmente ali tem um grupo de pessoas, e estar entre eles. Mas seria correto? Exato. Bom, aqui fala, né? Também eu vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito, por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Né? Então, nós entendemos através deste verso que devemos estar reunidos com aqueles que têm a mesma fé, né? Que estão unidos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, né? Que buscam um mesmo objetivo. Então, eles oram, eles estão ali reunidos para buscar ao Senhor. E como diz ali, onde tiver mais que 2 ou 3 reunidos, né, com esse mesmo propósito, harmônicos, unidos ali, então tudo o que eles pedirem será concedido por Deus. Né? Então aqui nós não estamos falando de uma reunião social, Não. ainda que sejam entre irmãos da mesma fé, mas não é uma reunião social, né? Isso. Aqui está falando de uma reunião ou de reuniões onde de fato existe um interesse em buscar a Deus, em orar em favor disso, e existe uma centralidade nesses aspectos. Então, não estamos falando de reunir, vamos fazer uma programação social entre os amigos, entre os jovens, entre os irmãos da igreja. Essas reuniões, elas também são boas, né? Tem o seu lugar, tem a sua lugar. Elas firmam os vínculos de amizade de uns para com os outros, mas aqui está se referindo especialmente àquelas reuniões onde nós nos dedicamos ao estudo da palavra de Deus
e também a oração, a busca incessante pelo Senhor, né? Exatamente. Muito bem, então nesse terceiro tópico aprendemos ou refletimos sobre a questão da santa convocação, de estarmos reunidos, congregados com aqueles que têm a mesma esperança, a mesma fé, e dessa forma um ajudar o outro nessa jornada rumo à Canaã celestial.